Oi pessoal, hoje eu tô passando para o nosso vídeo semanal de quinta-feira para a gente poder falar um pouquinho sobre movimentos autoestimulatórios. Bom, pegando o gancho do nosso último post no blog da semana passada, onde eu fiz uma tradução da Mary Barbera, uma grande autora muito bacana que fala numa linguagem simples, numa linguagem acessível sobre comportamento verbal. O texto era 6 passos para reduzir os movimentos autoestimulatórios e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o, o link para vocês, tá certo? Bom, falando de movimentos autoestimulatórios, vamos falar um pouquinho mais sobre isso então, além do que a gente falou lá no post. Bom, eu vi alguns comentários de pais em alguns grupos onde esse post ele foi postado sobre que os pais deixam as crianças fazerem os movimentos autoestimulatórios. Porque se não está fazendo nenhum mal, se não está prejudicando, qual que é o problema em deixar essa criança se engajar em movimentos autoestimulatórios? Bom, e o que eu quero dizer para você é que eu também, como mãe, deixo meu filho se engajar em movimentos autoestimulatórios. Gente, porque é impossível, humanamente impossível, como mãe, como pai, que a gente fique estimulando essa criança 24 horas por dia, que a gente fique controlando comportamentos dessa criança 24 horas por dia. Simplesmente não é possível. Então, é normal, é natural que em alguns momentos a gente deixe essa criança se engajar em movimentos autoestimulatórios. Mas o problema dos movimentos autoestimulatórios, e o que são esses movimentos autoestimulatórios? São movimentos que eu faço para me autoestimular. Eu faço porque me dá prazer, porque eu gosto, porque eu me sinto bem fazendo isso. Simplesmente por isso. Por isso são movimentos tão complicados de se controlar, porque muitas vezes eu estou fazendo uso do meu próprio corpo e como que eu vou fazer esse controle do meu próprio corpo? Né? Então se torna uma coisa difícil. Mas é importante a gente ter em mente que se essa criança ela não tem repertório de linguagem, então ela não tem uma linguagem desenvolvida, se essa criança ela tem problemas na percepção sensorial, na forma como ela recebe esses estímulos do ambiente, sejam auditivos, sejam visuais, sejam em relação ao próprio corpo, envolvendo o sistema vestibular, sistema proprioceptivo, se eu tenho problemas nessas questões sensoriais, eu muito provavelmente eu vou me engajar em movimentos autoestimulatórios para poder realmente compensar aí algum déficit ou excesso sensorial que eu possa ter. Então, esses movimentos sensoriais, eles podem ocorrer por esses déficits ou excessos sensoriais, como eles podem ocorrer porque eu não tenho repertório para poder me engajar em outra coisa. Eu não tenho repertório de linguagem, eu não tenho repertório de brincar, para poder me engajar aí em movimentos, em coisas diferentes, porque eu não sei o que fazer aí com as coisas ao meu redor no mundo. Então, se essa criança, quanto menos repertório de linguagem ela tem, mais ela vai se engajar em movimentos autoestimulatórios. Quanto menos repertório de brincar essa criança tem, mais ela vai se engajar em movimentos autoestimulatórios. E é claro que desenvolvimento sensorial, gente, faz parte do desenvolvimento infantil, como desenvolvimento motor. Então, se essa criança ela tem algum problema aí no desenvolvimento sensorial dela, na forma como ela recebe esses estímulos sensoriais do ambiente ou na forma como ela processa isso lá dentro do cérebro dela, também ela pode se engajar em movimentos autoestimulatórios. Agora, é muito importante que a gente tenha em mente que nós temos uma coisa a forma de se fazer esse movimento autoestimulatório, ou seja, a sua topografia, a sua forma. E se essa for uma forma que for agressiva, que pode colocar essa criança em risco, é uma coisa que nós precisamos sim ter uma ação mais efetiva.
Dentro da análise do comportamento, a gente precisa diferenciar duas coisas. Uma coisa é forma do comportamento, ou seja, a topografia que ele ocorre, e a outra coisa é a função do comportamento, por que esse comportamento ocorre. E o comportamento, ele tem basicamente 4 funções. Nós fazemos o que fazemos, ou é para ter alguma estimulação sensorial, ou é para escapar ou fugir de alguma coisa, ou é para ter atenção, ou é para obter um tangível, obter alguma coisa, um vídeo, uma comida, obter alguma coisa. Essas são as 4 funções do comportamento. Então, nós temos aí essa função que é sensorial, que a gente poderia dizer que são esses movimentos autoestimulatórios. Agora, eu também não posso dizer que todos os comportamentos que parecem ser autoestimulatórios, eles têm função de serem autoestimulatórios. Porque às vezes ele pode ter função, eu estou fazendo isso para chamar atenção. Eu estou fazendo isso para obter alguma coisa. Ou eu estou fazendo isso para fugir de alguma demanda. Então, é muito importante que eu olhe para o comportamento dessa criança em termos de antecedente e de consequência para eu poder descobrir a função. Então, só depois de eu fazer uma análise mais aprofundada é que eu posso dizer que a função desse comportamento é de fato sensorial, então é somente para se autoestimular. Porque a grande questão é, eu não posso jogar que todos os comportamentos são por funções autoestimulatórias e aí não tem muito o que fazer, deixa, essas coisas todas. Não, eu preciso fazer uma análise mais aprofundada. Como que eu faço essa análise? Bom, existem alguns caminhos, análise funcional do comportamento, existem algumas escalas, umas outras coisas que a gente vai conversar em outros vídeos. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que qual que é a função desse comportamento e que eu não fale que tudo é por questões sensoriais, tudo é porque acalma a criança. E também nós precisamos ensinar, ampliar o repertório de linguagem, ter isso como objetivo. Em quais aspectos da linguagem? A habilidade de pedir, a habilidade de prestar atenção no outro, a habilidade de brincar. Por isso que tudo isso passa pelo processo de avaliação, para que eu possa formular os meus programas de intervenção, para que aí eu possa atuar em descobrir a função desse comportamento. E eu chegando na conclusão de que de fato é uma função sensorial, são movimentos autoestimulatórios, eu faço porque eu me sinto bem fazendo, eu trabalhando isso na intervenção, ensinando novas habilidades, eu redirecionando esse comportamento também, eu ensinando novos comportamentos para essa criança que possa me dar a mesma sensação que o comportamento autoestimulatório está me dando, também deve ser o meu caminho. Não é podar essa criança 100%, mas é ensinar para ela uma nova forma de ver o mundo, de se relacionar e de buscar novas sensações para que a gente possa ampliar o repertório dela. Claro, é também deixando que ela faça movimentos que a acalme, mas ensinando para elas onde fazer, quando pode, quando não pode, para que isso não seja o quê? Um competidor com o aprendizado da criança, porque esse é o grande problema do movimento autoestimulatório. Ele compete com a aprendizagem e ele impede que essa criança se relacione socialmente, tá certo? Então, essa é a dica de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, deixe a sua opinião aí que vai ser um prazer te ouvir, trocar ideia com você. E não se esquece, assina aí o nosso canal do YouTube. Vai ser um prazer toda semana ter a sua opinião por aqui, dar ideias do que você quer ouvir, do que você quer discutir, sobre o que a gente pode falar. Por hoje é só. Um grande beijo, até breve. Tchau, tchau.